Billy Graham não era apenas um pregador. Ele era um mensageiro de urgência, um embaixador de um reino invisível, falando para uma geração distraída demais com o agora para pensar na eternidade. Sua voz ecoava em estádios lotados, mas sua missão era íntima: alcançar o coração de cada pessoa como se fosse a última chance. Ele não pregava para converter multidões, pregava para salvar almas. E fazia isso com uma convicção inabalável de que Jesus é o único caminho. Enquanto o mundo gritava por prazer, sucesso e fama, Billy clamava por arrependimento. Enquanto muitos buscavam atalhos para a felicidade, ele apontava para um madeiro, sujo de sangue, mas carregado de graça. E ele fazia isso com lágrimas nos olhos e fogo no coração, porque ele sabia: sem Jesus, não há vida verdadeira. Sem arrependimento, não há reconciliação com Deus. A pergunta que ecoava em suas cruzadas continua viva hoje. Você já entregou sua vida a Cristo? Não estou perguntando se você vai à igreja. Não estou perguntando se você acredita em Deus. Estou perguntando se você nasceu de novo, se você tem certeza da sua salvação, se Jesus é o Senhor da sua vida, e não apenas uma ideia bonita num domingo qualquer. Porque no fim, tudo se resume a isso. Ou você vive para si mesmo, ou você se rende. E só uma dessas escolhas leva à vida eterna. Billy Graham acreditava que o inferno não era uma metáfora, mas uma realidade. Um destino eterno para aqueles que rejeitam a única ponte entre o homem e Deus: Jesus Cristo. Suas mensagens não eram revestidas de conforto barato. Eram duras, diretas, incômodas. Porque a verdade muitas vezes dói antes de libertar. E ele preferia ver alguém incomodado hoje do que perdido para sempre amanhã. Ele dizia que o maior erro da humanidade era achar que tinha tempo. Tempo para se arrepender. Tempo para mudar. Tempo para buscar a Deus. Mas a morte não avisa. Ela não manda convite. E quando chega, não dá segunda chance. Por isso, ele pregava como se cada sermão fosse o último. Porque talvez fosse. E talvez este momento agora seja o último chamado para você também. Quantas vezes você já sentiu esse aperto no peito ao ouvir uma mensagem sobre Jesus? Quantas vezes você ignorou esse incômodo? Essa voz que sussurra dentro de você que precisa se entregar de verdade, que precisa parar de brincar com o sagrado e se lançar de cabeça no arrependimento. Até quando você vai fugir da verdade? Billy não falava de religião, falava de redenção. Ele não pregava moralismo, pregava cruz. Ele apontava para um Salvador que morreu por você com o corpo dilacerado e os braços abertos. E perguntava: como você pode ignorar um amor assim? Você já olhou para sua vida e percebeu o quanto precisa de perdão? Já olhou para o céu e sentiu que algo maior te chama? Então talvez Deus esteja te dando agora mesmo a oportunidade que muitos não tiveram. Billy Graham não se via como especial. Ele se via como um instrumento, um canal, um servo. Isso te confronta? Porque vivemos numa geração que busca holofotes, curtidas e aplausos. Mas Billy se ajoelhava. Ele buscava os joelhos dobrados mais do que os palcos lotados. E talvez seja esse o caminho da verdadeira grandeza: se esvaziar para que Cristo transborde. Ele recusou propostas milionárias para não corromper a mensagem. Recusou cargos políticos para não dividir seu foco. Recusou bajulações para manter os olhos fixos no que realmente importava. Enquanto o mundo gritava por fama, ele sussurrava ao céu em oração. Qual tem sido o seu foco? Você está disposto a abrir mão do mundo para carregar sua cruz? A fé dele não era um discurso bonito, era um estilo de vida. Ele orava antes de cada decisão, lia a Bíblia todos os dias, jejuava com frequência. Você consegue imaginar o impacto de uma geração inteira fazendo o mesmo? De jovens e adultos voltando às Escrituras como fonte de vida, não como tradição. De famílias orando juntas como prioridade, não como último recurso. Billy Graham sabia que o mundo estava em guerra. Não uma guerra visível, mas uma batalha espiritual por almas. E ele se alistou. Ele não assistiu do sofá. Ele foi para a linha de frente com a palavra como espada e a fé como escudo. A pergunta é: você está na guerra ou está fugindo dela? Porque a salvação não é uma filosofia, é uma decisão. E essa decisão muda tudo. Billy Graham não fazia rodeios. Ele olhava nos olhos da multidão e dizia com clareza: você precisa de Jesus. Sem floreios, sem máscaras. A verdade pura, direta.
E talvez seja exatamente isso que o mundo precisa hoje. Menos discursos polidos e mais urgência. Porque a eternidade está em jogo. E você? Já tomou sua decisão ou ainda está esperando o momento certo? Ele pregava para milhões, mas nunca perdia de vista a alma individual. Cada pessoa importava. Cada coração era precioso. Ele entendia que Jesus teria morrido mesmo se fosse só por você. Isso mexe com você? Porque às vezes nos sentimos pequenos demais, imperfeitos demais. Mas o amor de Cristo não é lógico. É escandaloso. É imerecido. É real. Billy falava do pecado sem medo, porque sabia que a cruz só faz sentido quando entendemos de onde estamos sendo salvos. E hoje, quando muitos querem suavizar o evangelho, ele nos lembra: arrependimento não é culpa, é libertação. Aceitar Jesus é o início de uma nova vida, não uma prisão. Já entregou sua vida a Ele de verdade ou só conhece sobre Ele? Nos dias de dúvida, ele repetia. A Bíblia diz: essa era sua âncora, sua base, sua rocha. Porque quando tudo ao redor desaba, a palavra permanece. E se você ainda busca estabilidade no dinheiro, na fama ou nas pessoas, talvez hoje seja o dia de voltar à fonte. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tudo fora dele é ilusão. Billy Graham não pregava para impressionar, pregava para salvar. E o mesmo Jesus que ele anunciava está hoje batendo à sua porta. Você vai deixar ele entrar? A fé de Billy Graham não era uma herança cultural, mas uma convicção profunda construída na intimidade com Deus. Ele não aceitava viver no automático, apenas cumprindo rituais. Para ele, ou era uma entrega completa, ou não era nada. E isso levanta uma questão direta para você. Sua fé é viva ou virou costume de domingo? Ele sabia que o evangelho não é sobre frequentar um templo, mas sobre ser o próprio templo. Cristo habitando em você, moldando pensamentos, atitudes e decisões. O mundo te empurra para distrações vazias todos os dias, mas a presença de Deus te chama para o foco, para a transformação real. E aí, qual voz você tem escutado? Billy enfrentou críticas, pressões políticas e até tentativas de manipulação, mas nunca negociou a mensagem da cruz. Porque ele sabia, quando se tira o sacrifício de Jesus, o que sobra é religiosidade sem poder. Você está disposto a manter sua fé firme mesmo que te chamem de louco, ultrapassado ou fanático? Em suas cruzadas, milhares corriam ao altar com lágrimas nos olhos. Não era emoção, era convicção. Era o Espírito Santo tocando corações famintos por redenção. E talvez hoje o Espírito esteja chamando você, não para religião, mas para um relacionamento. Um encontro com Jesus que muda tudo de dentro para fora. A pergunta mais importante que você pode se fazer agora é: se hoje fosse seu último dia, você estaria em paz com Deus? Se a resposta for não sei, a hora de decidir é agora. Billy Graham dizia: aceitar Jesus é a escolha mais urgente e mais transformadora que alguém pode fazer. Vai continuar adiando? Billy Graham dedicou toda a sua vida a uma única missão: levar o maior número possível de pessoas a conhecerem Jesus. Não fama, não fortuna, não reconhecimento. Apenas almas encontrando salvação. Hoje, tanta gente busca propósito em conquistas vazias e esquece da única vitória que realmente importa: a eternidade com Deus. E você? Onde tem depositado sua energia? Ele não escolheu os palanques mais fáceis. Pregou em tempos de guerra, em países fechados ao evangelho, diante de líderes políticos poderosos, mas nunca se curvou à conveniência. Ele levava a mesma mensagem simples e poderosa: arrependa-se, aceite Jesus e seja salvo. Essa mensagem ainda ecoa, e talvez hoje ela esteja batendo na sua porta. A fé de Billy não era feita de frases prontas, mas de joelhos dobrados e coração quebrantado. Ele sabia que o céu é real e o inferno também, que o tempo está passando e que há uma urgência silenciosa chamando cada pessoa a tomar uma decisão. Você sente isso dentro de si agora? Essa inquietação, essa dúvida? É o Espírito Santo chamando você para voltar para casa. Muitos pensam que precisam consertar suas vidas antes de aceitarem Jesus. Mas é exatamente o contrário. É quando você se entrega a Ele do jeito que está, que começa o verdadeiro processo de cura e transformação. Billy repetia: venha como está. Não adie, não resista. A hora é agora. Se essa mensagem chegou até você, não é por acaso. É porque Deus está te buscando. E mesmo que o mundo tenha te esquecido, Ele não desistiu.
A pergunta final é simples, mas decisiva. Você aceita Jesus como seu Salvador hoje? Billy Graham não era apenas um pregador. Ele era um servo obediente. Ele entendeu que, quando Deus chama, o melhor lugar do mundo é estar no centro da sua vontade, mesmo que isso custe tudo. Quantas vezes você já sentiu esse chamado e deixou para depois? Quantas desculpas você tem dado para adiar o encontro mais importante da sua vida? O céu se alegra com um pecador que se arrepende. Isso não é só uma frase bonita. É a verdade que move os céus. E você pode ser essa alegria hoje. Jesus não veio para os perfeitos, veio para os cansados, os feridos, os quebrados. E se você sente esse peso nos ombros, saiba que Ele quer aliviar o teu fardo agora. Billy dizia que não pregava para agradar os homens, mas para obedecer a Deus. E é essa coragem que precisamos recuperar. A coragem de falar do céu, da cruz, da salvação, mesmo quando o mundo chama isso de loucura. Talvez seja a hora de você também parar de se esconder atrás do medo e começar a viver com propósito. A cruz de Cristo é o ponto de encontro entre a justiça e o amor. Foi ali que tudo mudou. Foi ali que Ele disse: está consumado. E foi por você, por amor a você. Será que você consegue entender o valor disso? O Criador de tudo escolheu morrer para que você pudesse viver. Billy Graham nunca apontou para si mesmo. Sempre apontava para Jesus. E hoje, neste canal, fazemos o mesmo. Essa não é uma mensagem de religião. É sobre relacionamento. Um reencontro com o Pai. Porque no final, nada disso faz sentido sem Ele. Você está pronto para esse reencontro? Se há algo que Billy Graham deixou claro em cada sermão, foi que o tempo é agora, não amanhã. Não quando tudo estiver bem. É agora. Porque o amanhã é incerto, mas a eternidade é garantida para quem crê. Você está apostando sua vida em certezas passageiras ou na única verdade que permanece? A fé em Jesus não é um fardo. É liberdade. É descanso para a alma. É encontrar sentido em meio ao caos. Billy pregava isso com lágrimas nos olhos, porque ele sabia o preço que foi pago na cruz. Você tem noção desse preço? O sangue do inocente por amor ao culpado. Isso muda tudo. Ao redor do mundo, milhões se renderam a Jesus, depois de ouvir apenas uma pregação de Billy. Não por causa do pregador, mas porque o Espírito Santo estava ali, tocando corações, quebrando resistências, chamando filhos de volta para casa. E talvez hoje seja o seu dia de voltar também. A maior vitória de Billy Graham não foi a multidão, foi cada alma salva, cada coração que voltou a bater por Jesus. E hoje, você pode ser parte disso. Não porque merece, mas porque é amado, porque foi escolhido, porque Jesus ainda está batendo à porta do teu coração. Aceitar Jesus não é o fim da sua liberdade. É o começo da verdadeira vida. Vida com sentido. Vida com propósito. Vida com paz. Billy não prometia riquezas ou fama. Ele prometia verdade. E essa verdade é que só há um caminho. E esse caminho tem nome: Jesus. Billy Graham costumava dizer que a cruz de Cristo revela o pecado em toda a sua feiura e o amor em toda a sua beleza. E é exatamente isso que muitos ignoram. Vivem tentando preencher o vazio com conquistas, vícios, distrações. Mas no silêncio da alma, todos sabemos, falta algo. E esse algo é alguém. A vida sem Jesus pode até parecer confortável por um tempo, mas no fundo é como correr atrás do vento. O próprio Billy enfrentou momentos de dúvidas, cansaços, pressões políticas e familiares, mas nunca desistiu de pregar a única esperança que ele conhecia, porque quando você encontra o sentido da vida, você se torna imparável. Jesus não é um conceito, uma filosofia ou uma tradição. Ele é real, ele está vivo. E Billy dedicou cada pregação a lembrar o mundo disso. A fé cristã não é baseada em moralismo, mas em redenção. Você entende a diferença? Não se trata de ser bom o bastante. Trata-se de reconhecer que nunca seremos, e ainda assim, somos amados. Muitos tentaram calar Billy, desacreditá-lo, criticá-lo, mas a verdade atravessa gerações. E essa verdade é simples e profunda. Todo ser humano precisa de perdão, e só Jesus oferece isso de forma plena. O que você tem feito com essa verdade? Ignorado? Adiado? Ou aceitado? A decisão de aceitar Jesus transforma tudo. Transforma como você vê o mundo, as pessoas, as dores, os sonhos.
Billy viu líderes, criminosos, jovens e idosos se ajoelhando diante dessa verdade. Porque quando a luz brilha, ninguém consegue continuar fingindo que está tudo bem na escuridão. Billy Graham não apontava para si mesmo. Seu foco era Jesus. E talvez esse seja o maior sinal de um verdadeiro servo: desaparecer para que Cristo apareça. Em seus sermões, ele sempre voltava à mesma pergunta: você está preparado para encontrar Deus? Uma pergunta simples, mas que carrega o peso da eternidade. Você já pensou sobre isso? Se sua vida acabasse hoje, o que diria diante do Criador? Billy nos lembra que não há argumento que substitua um coração rendido, e que a única porta que leva à salvação é Jesus. Nem fama, nem caridade, nem religiosidade. Só Ele. Ao redor do mundo, milhões ouviram essa mensagem, e cada um reagiu de forma diferente. Alguns choraram, outros resistiram, outros zombaram, e alguns se ajoelharam. E você? Qual tem sido sua resposta? O evangelho que Billy pregava era simples. Deus nos ama, Jesus morreu por nós, e a escolha é nossa. Parece básico, mas é revolucionário, porque nos obriga a sair do controle, do orgulho, da indiferença, e aceitar que só há vida verdadeira quando morremos para nós mesmos. Billy partiu, mas sua mensagem continua viva, e ela ecoa como um convite. Não espere o amanhã. O amanhã pode não vir. Aceitar Jesus não é se prender, é ser liberto. É trocar o peso pela paz, a dúvida pela fé, o medo pela certeza. Talvez você esteja ouvindo isso agora porque é o momento de responder. E sua resposta pode mudar não só seu destino, mas o de todos ao seu redor. Porque quando alguém encontra Jesus, nunca guarda isso só para si. A vida de Billy Graham foi uma prova viva de que a fé não precisa ser barulhenta para ser poderosa. Ele não gritava para convencer. Ele apenas apresentava Jesus com firmeza, verdade e amor. E era impossível sair de um de seus encontros sem ser tocado. A pergunta que fica é: você tem vivido sua fé de forma que outros vejam Jesus em você? Billy acreditava que cada pessoa, independente de onde veio, precisava de redenção. E ele olhava nos olhos de presidentes e mendigos com o mesmo respeito e urgência. Isso nos desafia. Será que temos sido seletivos ao compartilhar o que realmente importa? Será que nossa fé é prática ou só discurso? Em seus sermões, ele trazia verdades duras, mas com compaixão. Não passava pano para o pecado, mas apontava a graça. E é isso que o mundo precisa. Gente que fale com coragem e ame com profundidade. Gente que esteja disposta a perder seguidores, mas não a perder a verdade. Ele deixou claro que aceitar Jesus não é sobre religião. É sobre reconciliação com Deus. E que cada escolha, cada decisão, cada sim ou não que damos, está nos aproximando ou afastando da eternidade com Ele. Billy Graham nunca buscou aplausos. Ele buscou almas. E o maior legado que deixou não foi uma organização, mas uma multidão de vidas transformadas. O que você tem deixado por onde passa? Sua presença tem apontado para o céu ou distraído os que olham? Hoje, a mensagem continua. Jesus está batendo a porta. E só você pode abrir. Porque no fim, não importa o que o mundo diz sobre você. Importa apenas o que Deus vê no seu coração. Se Billy Graham estivesse aqui agora, ele diria com a mesma convicção que ecoou por décadas: entregue sua vida a Jesus. Hoje, porque não existe mensagem mais urgente do que essa. Não é sobre esperar estar pronto, limpo ou perfeito. É sobre entender que é Jesus quem limpa, cura e transforma. Você só precisa abrir o coração. Ao longo de sua vida, Billy viu criminosos se renderem a Cristo, líderes de nações dobrarem os joelhos e famílias inteiras restauradas pela fé. Isso aconteceu porque alguém decidiu dizer sim. Sim para o perdão. Sim para uma nova vida. Sim para o Salvador. Você não precisa entender tudo para crer. A fé começa onde termina o controle. E é aí que Deus entra. É nesse lugar de entrega que Ele reconstrói histórias, cura feridas antigas e dá um propósito que o mundo não pode oferecer. Neste momento, você tem a chance de fazer a escolha mais importante da sua existência. Mais do que qualquer sucesso, conquista ou título, é essa decisão que define seu destino eterno. Jesus está à porta. A maçaneta está do lado de dentro. Só você pode abrir. Aceitar Jesus é viver com sentido. É caminhar com esperança.
É saber que, mesmo nos piores dias, você nunca mais estará sozinho. É ter paz que não depende das circunstâncias. É ter vida, e vida em abundância. Então, respire fundo. Feche os olhos se quiser. E diga com sinceridade: Jesus, eu te aceito. Entra na minha vida. Me perdoa. Me transforma. Me guia. Porque eu creio que tu és o Filho de Deus. E eu escolho caminhar contigo. Esse é o começo. O primeiro passo. E o céu inteiro celebra quando um só se rende. Que a sua vida seja a próxima a brilhar como luz nesse mundo escuro. Que Deus te abençoe poderosamente.